Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Meus queridos, queremos agradecer ao nosso Deus por estarmos nesta feita, nesta noite, na sua presença, para louvarmos o seu santo nome e estudarmos a sua palavra, né? Como já é de conhecimento de todos, né? Todo mês, uma das terças-feiras do mês, estaremos aqui estudando no culto do discipulado, né? Um culto, né, instituído aí pelo nosso pastor para o estudo da palavra de Deus, dos temas bíblicos, temas esses que fazem parte do nosso credo, da nossa declaração de fé, e é interessante que venhamos estudá-los, não é? Com frequência. Então, culto do discipulado se trata de estudar as doutrinas, né, bíblicas, doutrinas que, como já falei, compõem o nosso credo e a nossa declaração de fé. Então, uma das terças-feiras do mês, né? Quando, até o pastor já falou que quando o mês tiver 5 terças, aí 2 delas estará assim sendo reservadas para este trabalho do discipulado, não é? Então, quando tiver apenas uma terça, esta estará sendo assim direcionada para o trabalho do discipulado. Sendo assim, todos os meses estaremos com este trabalho maravilhoso, este trabalho que realmente traz para cada um de nós conhecimentos da palavra de Deus. Inicialmente, eu gostaria de ler em Deuteronômio, no capítulo 29, e o versículo de número 29. Diz a palavra de Deus. Eu gostaria que você, por bondade, abrisse sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo 29, e o versículo 29, que esse texto ele já faz referência a tudo aquilo que vamos falar nessa noite. Deuteronômio, capítulo 29, versículo de número 29. Vamos ler. Diz a palavra de Deus. As coisas encobertas são para o Senhor, nosso Deus, porém as reveladas são para nós e para nossos filhos, para sempre, para cumprirmos todas as palavras desta lei. Todos dizem amém, Jesus. Os irmãos observaram aqui que o texto ele é muito claro, não é? Ele diz que as coisas encobertas pertencem a Deus e as reveladas, aquelas que o Senhor nos revela, é para nós, não é? E assim nós não temos nenhuma dificuldade de entender estas coisas, porque Deus ele tem os seus segredos, os seus mistérios, não é? E aquilo que ele quer revelar, ele revela para a sua igreja, para o seu povo, não é? Para cada propósito, não é? Pois Deus ele tem um propósito na vida de cada um dos servos seus, tem um propósito para a igreja, enfim. Então ele revela de acordo os seus propósitos e os seus projetos para cada um de nós. Meus irmãos, como já falei, no discipulado a gente estuda temas, não é? Bíblicos, temas que têm a ver com o nosso credo e a nossa declaração de fé, não é? Já foi falado aqui sobre o batismo, não é? Qual foi outro assunto que foi falado? Você também já falou sobre algum assunto, né? Santa Ceia, a importância dos elementos, né, da Santa Ceia. Então são temas assim que é muito interessante que a igreja esteja sempre antenada, né? Esteja sempre assim a par para compreender. O presbítero Juca também falou sobre escatologia. Enfim, são temas maravilhosos que traz uma carga de conhecimento extraordinária para cada um de nós. E, dando sequência, não é, aos temas, nesta noite iremos falar sobre os atributos de Deus, não é? Então,
é um tema que também faz parte, né, do nosso credo, enfim, né, faz parte das doutrinas bíblicas. E é um tema muito interessante, né, já adiantando que, assim, se tratando de Deus, é claro que não temos, assim, condição de entendê-lo, né, na sua amplitude, de entendê-lo na sua plenitude. Mas, como lemos aqui, aquilo que ele nos revela, não é? Nós guardamos, não é? Entendemos e deixamos assim arraigados no nosso coração. Eu gosto muito dessa palavra, arraigado ou arraigar. Arraigar significa, tem a ver com raízes, não é? É algo que está enraizado dentro de nós. E quando a palavra de Deus ela está enraizada, aí é muito bom, não é? E eu creio que todos que estão aqui, a igreja do Senhor, ela prima por isto, não é? Para fazer com que a palavra de Deus esteja cada vez mais enraizada, né? É por isso que eu gosto dessa palavra arraigar, ou seja, enraizar, não é? Tem a ver com este sentido. Então, meus irmãos, minhas irmãs, então este é o nosso tema, vamos falar sobre os atributos de Deus, né? Atributos são particularidades, qualidades, né? São características, assim, próprias de alguém. É por isso que é chamado de atributos, ou seja, pode chamar também de qualidades, né? E características, algo que identifica alguém, né? É algo que são virtudes que alguém possui, né? E são qualidades, então são chamados de atributos, né? Então, vamos nessa noite refletir, meditar sobre os atributos de Deus, né? Os atributos de Deus. A teologia, ela fez uma coisa interessante. Para nos ajudar, não é, a estudar sobre os atributos de Deus, qualidades inerentes a Ele, a teologia, ela fez uma, como é que podemos dizer assim, ela fez uma separação e dividiu os atributos de Deus em duas categorias, não é?